Aí eu tenho que ligar toda vez, né? Quando eu pegar assim. Podemos começar, Juliana e Carlos? Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à palestra Diálogos Sociológicos. Quem sabia? Mineração desastrosa em solo urbano, o caso Braskem, Maceió. Então, os nossos convidados para essa nossa atividade, uma atividade pensada para o curso de controle ambiental para o 2º ano e para o 4º ano, na disciplina de Sociologia, são Carlos Eduardo, que é formado em Ciências Sociais e tem mestrado em Antropologia pela UFAL. Sua pesquisa trata do território e da memória dos bairros afetados pela mineradora Braskem. É criador do projeto Cotidiano Fotográfico, onde retrata diariamente as mudanças que vêm acontecendo em Maceió. E Juliane Veríssimo, é formada em Ciências Sociais, professora da Rede Municipal de Maceió, mestrando em Sociologia pela UFAL. Sua pesquisa trata do conflito ambiental provocado pelo desastre-crime da Braskem na capital alagoana. Então, são 2 pesquisadores que vêm acompanhando já há algum tempo a situação e esse desastre-crime que aconteceu em Maceió. Então, é uma honra, Juliane e Carlos, tê-los aqui. Desde já agradeço. Fico muito feliz, né, desde a nossa primeira conversa sobre a possibilidade de fazermos a atividade. Já fiquei muito feliz, né, com a gentileza de vocês terem cedido o tempo para fazer essa conversa conosco, né? E com a turma. Muito obrigada. Na sistemática da atividade, nós vamos fazer da seguinte forma. Passo a palavra, então, para vocês. Depois das falas, quando vocês encerrarem, aí a gente abre para as perguntas dos alunos. Boa tarde, gente. É uma honra estar aqui e poder falar um pouco sobre as nossas pesquisas. Eu trato de conflito ambiental e a gente vai falar um pouco do o que seria conflito ambiental para a sociologia. Especificamente, a sociologia tem muitos autores, tem muitas vertentes, mas a gente vai falar sobre sobre desastre e entender esse conceito de conflito ambiental para um autor específico da sociologia, que é o texto que eu acho que vocês tiveram acesso. Mas a gente não vai se deter muito nesse texto. A gente vai falar mais sobre o desastre, para que vocês entendam essa problemática que acontece aqui em Maceió, certo? Eu acho que a gente tinha combinado uma audiodescrição, né? Falar um pouco da que a gente assim, características físicas. Eu sou Juliane, como já que me apresentou, eu fui aluna de Ciências Sociais aqui há um tempão atrás. Eu me formei em 2011, mas retornei para a UFAL, né, para a universidade em que eu me formei, há um ano e pouquinho que eu comecei o mestrado. Enquanto isso, eu fiz outras coisas, não atuava na área e voltei a fazer para fazer o mestrado e agora estou também como professora da rede municipal. Eu ensino adolescentes, assim, numa idade mais baixa, né? Do 7º ao 9º ano. Enfim, eu sou morena de pele clara, tenho cabelo liso, uso óculos, estou aqui na sala da UFAL, tem uns livros atrás de mim, um quadro, e blusa é verde, mas está meio estourada aí a
a imagem. Enfim, vamos começar. Eu vou apresentar aqui, talvez, acho que não aparece, não vai aparecer mais a minha imagem, mas vai aparecer a imagem da apresentação, tá? Que eu preparei para vocês, para ilustrar tudo que eu vou falando. Dá para escutar direitinho, né? Sim. Certo, vou iniciar a apresentação. Enfim, aqui que vocês devem ter recebido também, né? Para a gente divulgar a apresentação, esse momento aqui. E essa foto é uma foto tirada por Carlos e retrata o bairro do Bom Parto, mas dá para perceber bem que a região, né? A região, isso que aparece ao fundo é a Lagoa Mundaú. E esses bairros afetados, eles têm um diálogo muito intenso com essa lagoa, por pescadores, marisqueiras e tal. Mas não só isso, né? São bairros um pouco diversos, assim. É uma região que atendeu classe média e classe pobre mesmo. Nessa foto, a gente consegue perceber um pouco, né? A tentativa de colocar ela aqui é para perceber um pouco como esse desastre abalou a cidade, no sentido de que essa área toda aí, antes, na foto de 2015, vocês percebem os telhados todos íntegros ainda, né? E nessa foto mais atual, essa foto mais clara, é a região que foi devastada pelo crime da Braskem. A Braskem é uma mineradora, empresa mineradora e empresa química. A gente não conhecia essa empresa como uma mineradora, apesar dela minerar, né, no subsolo da cidade, nessa região aqui verde que vocês estão vendo. Toda essa região aqui, acho que vocês conseguem perceber aí pelo mouse aqui que está mexendo, essa região toda tem poços de sal. Mas a gente nunca se entendeu, a gente nunca se reconheceu como uma cidade mineradora. Tipo, ninguém nem sabia como, ninguém é modo de dizer, né? Muitas pessoas não sabiam como é que acontecia esse processo de mineração. Mas a gente vai entender um pouco sobre ele já já. Aqui é uma foto de onde é localizada a fábrica, a indústria. A planta industrial da Braskem, ela fica também numa região bem sensível, ambientalmente falando, que é no encontro do mar com a lagoa. Atrás aqui, aquela mesma Lagoa Mundaú, a região da mineração fica mais para cá, a gente não consegue ver nessa foto. Ela é um pouco distante da planta industrial, mas essa planta que foi colocada aqui por questões puramente econômicas, assim, porque a ideia era que essa planta precisava estar perto do porto. O porto de Maceió fica em outro bairro, aqui é o bairro do Pontal da Barra, e o porto de Maceió fica no bairro de Jaraguá, mas é muito perto daqui, dessa região. Aqui é para ilustrar essa região sensível. Ao lado aqui, a empresa construiu um cinturão verde, uma tentativa de mitigar os possíveis impactos dessa indústria, né, da implantação dessa indústria no lugar. Isso aconteceu há mais de 40 anos, 42 anos, mais ou menos. 46, para ser mais precisa. Mas vamos lá. O que é essa Braskem? Isso aqui é uma foto também de Carlos, e ela mostra aquela indústria, né? Esses tonéis aqui são esses mesmos tonéis que Carlos fez uma montagem e colocou o nome dos bairros afetados. Mas o que é isso, né? O que é essa empresa? Segundo informações dela mesma, da própria Braskem, ela é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e concentra em Alagoas a maior produção de PVC da América Latina, além da maior fábrica de soda cáustica da América do Sul. E é quando a gente observa que não é possível ter números tão maravilhosos como esses sem haver muita exploração, né? A matéria-prima toda está no subsolo desses bairros afetados, especialmente do Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Pinheiro também tinha alguma mina. Mas é isso. Aí teve um técnico
professor Abel Galindo, ele é engenheiro e tal, geotécnico, e ele, numa entrevista, fez uma observação importante. O sal-gema, se desequilibrado, né, se dissolvido, é um bicho vivo, porque ele corre vira uma gelatina e vai buscando os espaços vazios desse subsolo. Só que essa retirada desse material, do sal-gema, ela foi uma retirada, não era uma retirada responsável, era uma retirada agressiva, feita de forma irresponsável mesmo, né, para não dizer criminosa, porque dizem, a gente não pode falar de crime, apesar de que a gente fala de crime, mas a justiça não reconhece como crime porque não foi julgado, né? Houve um acordo para que as pessoas fossem indenizadas mais rapidamente, mas a gente sabe que foi um crime porque quem sabia, a pergunta provocativa do início desse debate é isso, assim, quem sabia? A gente sabe quem foi, mas isso não está nas decisões judiciais, porque não foi levado até essa instância. Infelizmente, por um lado, né? A Braskem realiza... Aí eu vou passar para vocês agora um vídeo da própria Braskem que tenta demonstrar como é que é feito esse processo de lavra, né? Essa extração de sal-gema. Que muita gente, eu acho importante trazer, por mais que seja um diálogo da empresa, importante trazer para a gente entender como é que é feito, porque muita gente, inclusive daqui, não sabia, como eu mencionei já, não sabia que existia mineração. A gente não se enxergava como uma cidade mineradora. E não sabia nem como era feita essa mineração. Isso acontecia. E por que não sabia? Porque ela é feita no subsolo, os poços são cavados, né? São pequenos poços cavados, que embaixo da terra acontece uma grande exploração, porque é injetado água, e essa sal-gema volta, né? Esse material volta para abastecer a unidade de mineração que fica no Mutange, que é um bairro onde essa unidade da mineração está localizada. Eu vou passar o vídeo, eu vou adiantar um pouco, porque ele tem 5 minutos, e ele vai ficar a partir do momento que ele fala do processo de extração. Bebedouro e Farol. Hoje a empresa lavra apenas uma área de 83 hectares, que equivale a 4% do total do polígono permitido. O processo de lavra tem início com o estudo da geologia. A geologia do solo, até atingir o sal, é formada por vários tipos de camadas de rochas. São areias, argilas, arenitos, calcários, e uma delas é bastante resistente e chega a ser comparada com granito, chamada de conglomerado. Esta camada está localizada entre 350 e 700 metros de profundidade e funciona como se fosse uma laje natural, presente acima da camada de sal. A camada de sal possui cerca de 300 metros de espessura e se localiza entre 900 e 1.200 metros. Abaixo dela, existem ainda variações de folhelhos. Essas camadas geológicas possuem várias formações: Barreiras, Marituba, Ibura e Maceió, que é onde está localizado o sal. Para alcançar esse sal, a técnica utilizada é a de perfuração de poços, que podem ser verticais, aqueles em que o poço se localiza diretamente abaixo da superfície em que foi perfurado, ou direcionais, que podem possuir um afastamento de até 300 metros do ponto em que se iniciou a perfuração. É importante ressaltar que todo o processo acontece entre 900 e 1.200 metros, que é a profundidade onde o sal está presente. Na imagem do poço, vemos a injeção da água, que é feita pelo tubo central, e a retirada da salmoura, que é produzida pela dissolução do sal, sai pela tubulação anular. Sempre é utilizado um fluido de proteção no topo da caverna. Na região de lavra, existem 35 poços. 31 já estão desativados. E apenas 4 estão em operação, sendo estes localizados no Mutange.
Não há nenhum poço em operação no bairro do Pinheiro desde maio de 2018. Em 2018, o Serviço Geológico do Brasil fez um mapeamento na área do Pinheiro e classificou as residências do bairro, localizadas em áreas de risco baixo, médio e alto. A Braskem não possui nenhum poço de sal localizado nas áreas de risco alto. O monitoramento de lavra é realizado através do sonar, equipamento que emite ondas sonoras dentro do poço e que gera uma imagem em 3D da região. O sonar é introduzido através de um caminhão de perfilagem, que inspeciona cada poço de forma individual. A Braskem realiza a atividade de sonar desde 1978. Até 2017, 125 monitoramentos foram concluídos e nenhum deles indicou qualquer tipo de irregularidade na operação e no estado dos poços. Além do monitoramento dos poços através do sonar, é realizado também o monitoramento de subsidência. A subsidência é a acomodação do solo, que é medida e acompanhada por vários períodos. Exames de 2013 e 2017 demonstram que não há variação significativa nos resultados dos estudos. Em 2013, foram realizados estudos de estabilidade e subsidência de um conjunto de poços, e de acordo com o laudo de geomecânica emitido pela empresa Flodin, os resultados não apontaram nenhum dano a infraestruturas da superfície dos poços. A Braskem está realizando estudos complementares, e os resultados das iniciativas visam apoiar tecnicamente os órgãos competentes a chegarem a uma conclusão sobre as reais causas do evento ocorrido na região do bairro do Pinheiro. Como a gente percebe nesse vídeo, é um vídeo institucional, ajuda a ilustrar, né, de certa maneira, o que é que acontece, né, como é feita essa extração, essa lavra, mas ele tenta botar, né, dizer que a empresa sempre monitorou e nunca aconteceu, né, um laudo dizer que está acontecendo a subsidência. Nunca houve um laudo atestando isso. Mas como é que haveria um laudo atestando, um laudo contratado por ela? É essa falta de neutralidade, porque há um interesse da empresa que não seja observado esse tipo de atividade, né? Esse tipo de acontecimento, de que está havendo subsidência. E subsidência é esse afundamento. Ele fala, ele inclusive troca, diz que subsidência é acomodação. A acomodação do solo, numa linguagem mais fácil, de fácil entendimento, é o afundamento desse solo. Se você retira o material do solo, naturalmente vai haver uma acomodação e esse solo vai ceder. E é isso que está acontecendo desde 2018, na verdade, muito antes disso. Esse geólogo que fala que o salgema, quando dissolvido, é um bicho vivo, ele já fazia acompanhamento da região, mas não linkava a questão do salgema, da mineração. Mas ele já observava trincas nas paredes das casas de alguns condomínios da região do Pinheiro. Já acompanhava isso há pelo menos 10 anos antes de 2018, né? Do tempo que aconteceu um tremor de terra, só para explicar que eu não falei sobre isso, mas como é que isso vem à tona? Em 2018, em março de 2018, acontece um tremor de terra na região do Pinheiro, que abala a estrutura de vários lugares, de ruas, inclusive. Crateras se abrem nas ruas e as pessoas começam Maceió nunca teve tremor de terra. O que é isso que está acontecendo? E não foi automático, mas a ideia de que a mineração poderia ser a causa começa a aparecer em alguns jornais. Mas isso é o tempo todo reforçado pela Braskem como não é bem assim. Inclusive, ela está apoiando, ela sempre se coloca, como ela colocou nesse vídeo, que está apoiando os estudos da Defesa Civil para indicar quais são as reais causas do evento, que ela chama evento, e não um desastre ambiental, por exemplo. Porque ela não quer emplacar que é ela a causadora do desastre. É melhor chamar de evento geológico. Esse drible aí na linguagem é importante para a imagem da empresa, né? Então, essa aqui é a região né, que afetada, atingida diretamente. Esse verde mais claro
é a região que eles chamam de criticidade, zonas críticas. Essa da verde mais claro é a criticidade 00, que é onde já não existem mais moradores. São né, alguns bairros envolvidos nessa região pintadinha de verde claro. Na região pintada de verde mais escuro, é a criticidade 01, que não necessariamente as pessoas precisavam sair, mas elas saíram porque é uma avaliação que a Defesa Civil vai fazendo ao longo do tempo. E, se for necessário, essas pessoas também são expulsas de suas casas, pela necessidade de trinca, por perigo, né? Por risco, questão de risco. Na sequência, a gente tem um pequeno percurso histórico. Eu digo pequeno porque eu botei aí um período pequeno, entre aspas, que eu apresento que em 1943 há a descoberta da jazida de Salgema, mas ela só começa a ser, de fato, liberada, a região só passa a ser liberada para exploração em 1965. Ela foi descoberta por um cara que tinha uma empresa que fazia... porque existia uma exploração de petróleo, né? Uma busca por petróleo na região. E as sondas de petróleo, ele percebeu que tinha um pouco de salgema na ponta. Não achou petróleo, mas achou outra coisa. Aparecia um pouco de sal, manchado na ponta da sonda, e ele percebeu que de fato tinha salgema lá, mas essa exploração a área só é liberada para exploração em 65, pela Agência Nacional de Mineração. A indústria Salgema, ela só nasce em 1966 por uma união entre esse cara, né, o Evaldo Luz, com a União Carbide, que é se vocês pesquisarem, essa multinacional, ela é responsável pelo desastre de Bhopal, na Índia. Ela armazenava, era uma empresa de inseticida, uma coisa assim, e de adubo, uma coisa dessas. E ela produzia gases mortais. Tinha um equipamento lá que produzia gases mortais e acabou vazando, e muita gente nessa cidade, em Bhopal, na Índia, morreu por asfixia e tal. É uma empresa americana implantada num país periférico, né, na Índia, e numa periferia da Índia. Nada diferente do que acontece aqui, porque essas empresas, e isso acontece muito a partir de 1970, muitas empresas de fora acabam implantando suas filiais em lugares problemáticos no sentido de infraestrutura. Alagoas é um estado muito pobre, com índices muito tristes assim de econômicos e sociais, e não é à toa que essas empresas elas se instalam em lugares assim, porque é mais fácil. A legislação ambiental naquela época era inexistente, realmente não existia ainda, mas são lugares muito frágeis, onde eles estão buscando o tal do desenvolvimento. E essa palavra ela é problemática, porque que desenvolvimento? Desenvolvimento de quem? Né? Enfim, esse período todo, aí depois, em 1969, a autorização para extração, de fato, né? Antes era para exploração da área, e para extração, de fato, só em 69. Em 1970, acontece a abertura dos primeiros poços. Depois, em 1971, essa União Carbide sai e entra a DuPont. Eu fiz questão de colocar as logomarcas dessas empresas, porque a gente precisa dar cara mesmo de o que é, quem são essas empresas, né? Às vezes a gente não tem muito contato porque são empresas químicas, mas é importante que a gente conheça. A logomarca ajuda a gente a fixar, né? A gravar na memória quem são elas. E a DuPont, ela foi uma empresa que se aliou, e inclusive foi a DuPont que os técnicos dela, né, também americana, vieram para Alagoas para dizer qual seria o lugar para implantar. E eles disseram que tinha que ser, não poderia ser em outro lugar. O melhor lugar era no encontro do mar com a lagoa, por conta da proximidade com o porto da cidade, como eu já falei. Em 74 começa a construção da planta, né, aquela planta que a gente viu, planta industrial. Em 75, a empresa, o Evaldo, que era o primeiro dono, né,
quem descobriu a história de Salgema, o mineral, ele não tinha mais recursos para poder bancar essa sociedade. E ele sai e entra a empresa brasileira, a Petroquisa, e que se alia do Ponte e vai seguir custeando todo o tal do desenvolvimento da indústria, de fato, aqui. Em setembro de 76, aconteceu o primeiro acidente que se tem notícia, né? Que aconteceu na região do Mutange. Um tanque que armazenava cloro explodiu. Armazenava salmoura, né? O cloro não, porque o cloro só é produzido lá na unidade do Pontal da Barra, aquela que vocês viram no começo da apresentação. Essa é na unidade da mineração, era onde toda a salmoura ficava armazenada e ela chega até a unidade do Pontal da Barra por dutos, né? Por uma encanação, dutos que levam o material, essa salmoura, para ser transformado em cloro lá na indústria. E houve uma explosão lá. Depois, em 77, acontece o início da operação, de fato, né? Eles começam a produzir cloro, lá, só de cloro, na planta da Braskem. E tudo isso vai para abastecer a indústria química da Bahia. E a Sadal Química e a Petroquisa, unidades da Petroquisa e da Dow Química que estão lá na Bahia, precisavam desse cloro. E esse cloro vai chega até a Bahia. Depois, em 79, a unidade de cloretano é criada, que é para poder pegar o que restava da produção de cloro e transformar em outros produtos. Aí a área da indústria, da planta lá do Pontal, é ampliada. E mais dunas, porque ali era uma área de duna, uma área muito sensível e também tinha duna. E essa área é destruída para aumentar a empresa. Em 1980, que eu coloco como um ponto, não é o ponto final, né? Porque em 2018 acontece o acidente não, né? O tremor que faz a gente perceber o que estava acontecendo no subsolo da cidade, mas é criado um movimento pela vida, que era toda uma mobilização, porque a gente para pensar, né? Tudo isso estava acontecendo e as pessoas faziam o quê? Existiam movimentos sociais que estavam tentando lutar contra a empresa, né, que na época se chamava Salgema, Indústrias Químicas, não era Braskem, ela se transforma em Braskem em outro período, já mais recente. Aí aqui eu trago a região, né, a área toda que a Agência Nacional de Mineração concedeu para explorar, mas não é toda essa área que é explorada, mas esse polígono todo está liberado. Se por acaso ela quisesse explorar toda essa área, ele poderia. Mas ele explorou essa área aqui, toda essa região da lagoa. E do lado tem como é o processo de exploração mais de lavra, né? Mas que eu já mostrei a vocês naquele vídeo. Aqui são algumas notícias da época que eles abriram, né? Os primeiros poços, que estavam chegando as sondas para poder abrir os poços. E os acidentes. De lá para cá, na indústria, aconteceram muitos acidentes. E a região toda do Pontal da Barra sempre viveu em estado de alerta. Até hoje vive, porque a empresa está lá, né? A indústria está lá até hoje. Mas ela sempre foi vista como um ponto para o desenvolvimento da cidade, do estado, que sempre esteve atrelado economicamente à cana-de-açúcar. Então, seria uma forma de diversificar a economia. Depois vem, aqui nessa outra foto, o que é a subsidência. Subsidência é esse afundamento do solo, que aqui nessa região acontecia a exploração, né, os poços, e por não ter material aqui embaixo, esse solo fica frágil e vai cedendo. À medida que ele vai cedendo aqui, ele vai causando também problemas em cima, na parte que teoricamente está estável, mas não está estável porque o solo daqui está cedendo desse outro lado. E é por isso que acontecem as rachaduras, tanto no solo como nas paredes das casas. A CPRM, né, é o órgão que fiscaliza essa questão do solo, questão geológica, o Serviço Geológico do Brasil. Em 2019, já saiu um relatório, dizia que era de fato que foi a mineração que causou essa subsidência. Só que olha o que a empresa responde.
Em maio, um estudo do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, concluiu que o processo de extração dessa algema teria reativado estruturas geológicas da região. Esse verbo aí, quem é fera no português, está ligado que teria é uma ação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. É um futuro do presente, do pretérito, né? Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Aquela coisa que vai, mas não vai. Mas de fato foi. E ele usa esse verbo não é à toa, é para dizer que a gente não foi a gente o causador disso, né? Teria reativado estruturas geológicas. O problema não é nosso. Já existiam problemas de placas, né? Encontros de placas tectônicas lá e fez com que isso acontecesse, esse tremor e essas rachaduras. E não é bem assim, porque o relatório é muito claro que se você altera, se você tira um material do subsolo e você não coloca nada no lugar, em algum momento isso vai afundar. E foi isso que aconteceu. É isso que está acontecendo. Voltou, gente? Juliane, desculpa, porque a conexão aqui caiu. Mas vocês perderam o quê? Eu estava falando de conflito já quando vocês perderam a conexão. Não, a foto anterior. Aquela que tinha a rachadura da casa. Pronto. Pronto, essa daí. Certo. Eu não avancei muito, não. Era só isso, mostrando, né, o que aconteceu, a rachadura. Acho que não ouviu você a partir daí. Esse aí acho que não ouviu. Certo. Essa foto eu trouxe só para vocês perceberem o que é isso, né? Essa tal subsidência. O que foi que aconteceu? Afundou tudo de uma vez? Não é isso. Não está afundando tudo de uma vez. Mas antes de a gente saber disso, a gente imaginava que ia acontecer uma grande catástrofe, tudo ia cair, né? Ia ficar tudo lá perto da lagoa, porque tem uma região mais alta e tem umas ladeiras e vai descendo até a lagoa. A gente imaginava que ia cair tudo. Não caiu tudo, mas veja, é impossível habitar uma casa dessa maneira, né? Rachada desse jeito. E há um risco muito grande de passar numa rua dessa, né? E tudo isso foi sendo evacuado paulatinamente, não foi uma coisa da noite para o dia. Mas é importante dizer também que essa desocupação ela aconteceu durante a pandemia. Então, foi também um processo difícil, e é até hoje um processo difícil, da cidade se sensibilizar com a dor desses moradores, por incrível que pareça, né? Porque 60 mil pessoas foram atingidas, mas a gente vê pouca mobilização da cidade, inclusive da mídia sobre isso. É uma coisa que nos espanta muito enquanto pesquisadores, mas a gente começa a entender, entre aspas, né? Não entender, tipo, passando batido nisso, mas entender quais são os motivos disso ter acontecido, disso estar acontecendo. Muita gente da cidade não conhece a realidade desses bairros, apesar de serem bairros centrais da cidade. Muita gente que precisa se conectar com a parte baixa precisa passar, não entra especificamente, mas passa por essa região, por muito perto.
que uma avenida principal da cidade passa bem pertinho daí. E agora a gente entra no conflito ambiental, que é um conceito, né, uma categoria que é o que eu trabalho na minha dissertação. O conflito ambiental, para mim, no meu trabalho, é entendido como uma categoria analítica, que é um conceito que aponta para diversas formas de apropriação da natureza, e como objeto, que é a disputa em si, o que é que acontece entre moradores e empresa. Mas como categoria analítica, seria mais ou menos a gente pensar que um conflito ambiental é a disputa de dois lados, né, pelos sentidos que eles dão àquele lugar. Os moradores do Pinheiro, do Mutange, de Bebedouro, do Bom Parto, eles viam aquele lugar como um lugar de encontro, né, um lugar de afetividades e tal. E a empresa vê aquele lugar como lucro, né, como forma de aumentar seu lucro, porque eles mantinham ali poços de sal e é um lugar potencial para, né, aumentar e dar aqueles números maravilhosos que eles têm, né, de empresa maior e tal, a maior produtora da América Latina, do Nordeste, enfim, do Brasil. Aí, aqui eu explico só um pouco melhor, trago o que vocês devem ter lido, se não leram, mas vão trabalhar um pouco sobre, que é o que é a categoria analítica conflito ambiental. São processos socioecológicos e políticos onde a natureza está no interior do campo dos conflitos. A natureza, o ambiente. E é conflito ambiental. Esse teórico, o Henry Axel Rad, ele é um estudioso lá no Rio de Janeiro, é um senhor já, mas ele trata de conflito ambiental pensando que nem fala socioambiental, ele fala ambiental porque ambiente é tudo, né? Social, é político, é econômico. Então, ele chama de conflito ambiental e não socioambiental, porque ele entende que engloba tudo. E, segundo este autor, esse conflito ocorre quando o ambiente está em disputa por diferentes formas de apropriação. E um desses lados tem a sua forma de apropriação ameaçada, por impactos indesejáveis ocasionados pela atuação do outro grupo. No caso, os moradores estão impactados com a forma como, né, a empresa explorava o ambiente deles, no ambiente de moradia deles. Porque é uma coisa importante que a gente diga que essa mineração assustadoramente acontece em solo urbano, densamente ocupado, né? Isso é um problema, isso não deve acontecer. Uma mineração ela deve acontecer numa área afastada e com todas as, né, regras que os institutos de meio ambiente, os órgãos ambientais devem regular, né? As diversas formas de apropriação da natureza, aí pensando nos moradores. Só um relato aqui, falar desse último. Eu tenho 32 anos aqui. Eu nasci e me criei aqui, moça. Nunca saí daqui para nada. Nunca vi isso acontecer. Até a natureza está se acabando. Até a natureza não está aguentando o impacto. Era um morador que eu entrevistei ano passado e ele apontava assim para o lado uma região da lagoa, mostrando a região que é muito bonita, mas que está se acabando porque tudo ao redor dele está rachado ou a água está minando no solo, e essa é a percepção dos moradores, né? Ele sente por isso, ele sente muito por isso. Mas a empresa enxerga aquela natureza, aquele ambiente de outra forma. E as diversas formas de apropriação da natureza pensando na empresa. A empresa tem alguns objetivos, ela coloca esses objetivos nos relatórios. Tem relatórios empresariais, né, que eles saem divulgando todo ano. E um relatório, ela vai trazendo a questão de segurança, os resultados econômicos financeiros, e o desenvolvimento local. Esse, eu até dei uma ampliada nele para a gente observar que é uma das metas da empresa, a tal da responsabilidade social. Acho que vocês, se não estudaram, vão estudar sobre isso. Para ela pousar de boazinha, mas fazer o trabalho social dela, né? Ela precisa devolver para aquele lugar alguma coisa. No caso da Braskem, ela não devolveu para Maceió e principalmente para esses bairros afetados, nunca devolveu nada, nunca fez nenhuma ação para esses bairros. E especialmente porque essa mineração acontecia e ninguém via. Era no subsolo, daquele jeito lá que vocês viram como é que é a lavra, né? É um pequeno poço cavado e você explora lá embaixo, ninguém vê, não precisa descer ninguém, porque é tudo feito
pelos canos, né, por aqueles dutos, água injetada, não precisa de ninguém fazendo isso, é uma coisa automática e ninguém via, então não precisava devolver nada. A empresa ela fazia um trabalho social no Pontal da Barra, ela fazia e faz um trabalho lá, que por um tempo foi pintar a igreja, por um tempo foi, sei lá, melhorar a praça, depois um barco-escola, em parceria com o Instituto do Meio Ambiente daqui. Enfim, são várias coisas que elas vão fazendo, né, para o desenvolvimento local, para posar de boazinha. Só que nesse relatório de 2019, ela traz essas metas atingidas, mas em 2020 ela bota, em 2019 ela coloca e bota um asterisco, não sei se vocês conseguem ver, que tem 76% um asterisco aqui. E no asterisco ela coloca que está sem Maceió. Ela coloca o dado, 2019 já é um ano depois, né, do tremor, do conhecimento de tudo, e ela não coloca Maceió na porcentagem dela. Porque isso aqui ela apresenta para os investidores, né, para as pessoas verem que é uma empresa legal de investir, porque faz um trabalho social. Mas em 2019 ela não coloca. Por que será que ela não coloca? Ela fez entrevista nos lugares e as pessoas devem ter metido o pau nela, né? Falar do mal da empresa. Então, não é interessante colocar esse dado, que eles não atingiram a meta em Maceió. Mas no relatório não consta, né, o que é que Maceió pensa da empresa. Então, é a diferença. O conflito ambiental, a natureza é vista pela empresa como um mero espaço para o lucro, né, para retirar todo o lucro que ela precisa. E ver como objeto, naquele momento eu estava falando do conflito ambiental como uma categoria analítica, agora eu falo como um objeto, que é a disputa que acontece nos bairros. Existe uma disputa judicial, existiu as reclamações que os moradores fazem o tempo todo, porque tem água minando, porque a casa está rachada, porque a justiça não terminou a negociação, a empresa quer dar um valor muito baixo pela casa, enfim. E essa ideia de que a empresa quer emplacar de que foi um evento geológico e não um desastre ambiental. E aqui eu trago um pouco sobre isso, né, que ela segue dizendo que não, isso é em março, o desastre começa em 3 de março, o tremor, e logo dia 5 de março ela já aparece se explicando, entre aspas, dizendo que não foi bem assim, ela não tem envolvimento nisso. Como atestam os institutos especializados, que alguns institutos vieram, né, analisar os casos, os abalos sísmicos são eventos naturais provocados por falhas geológicas, ou seja, ela não tem nada a ver com isso. É o que ela diz. Aqui eu vou pular porque é muita para mostrar os relatórios dela, como é que acontecia e como é que ela se manifestava nesses relatórios, para ser mais objetiva e falar que os moradores também se manifestam. Eles se reúnem, fazem reunião. Essa primeira foto é uma reunião com a Defensoria Pública, tentando alinhar alguma ação, alguma estratégia para fazer contra a empresa. Aqui é uma ação no bairro, que a empresa queria apresentar uns projetos para o bairro. Aqui, porque a gente se manifesta, não é só com faixa, né? Com faixa, grito, palavras de ordem e tal. Manter as atividades do bairro, como, por exemplo, aqui, que estava acontecendo uma procissão. E durante essa procissão, a gente estava acompanhando, eu e Carlos, e do nada a gente foi surpreendido com uma fumaça. Essa fumaça era para tipo um fumacê, né? Um carro para matar, que no caso eram bombas, era um pessoal fazendo isso manualmente para matar insetos e tal, tipo veneno. Só que bem na hora que a procissão passava. E isso é um conflito, né? Claramente o conflito acontecendo sob os nossos olhos, assim, a nossa vista. Embaixo é uma foto desse mesmo bairro, que é o Flechal, desse mesmo bairro da procissão. Na verdade, tudo isso aqui é Flechal, essa e essa. Que eles estão... as casas, as fachadas da casa. Veja, a gente sempre arruma a fachada da casa para ela estar bonita, né? Para ela estar bem apresentável. A gente arruma normalmente final de ano, quem tem um dinheirinho, a gente junta, arruma. Mas veja, os moradores estavam e estão tão desesperados
reclamando que não querem revitalizar, porque existe um projeto da prefeitura para revitalizar o bairro, dizendo que ali não tem perigo de acontecer afundamento, mas os moradores convivem com muito medo de que aconteça, e eles não querem a revitalização, eles querem sair de lá. E uma medida de protesto é pichar, eles mesmos picharem, né, fazerem essas inscrições nas fachadas da casa. Tipo assim, dane-se a fachada bonita. Eu preciso mostrar que eu não concordo com o que está acontecendo aqui no bairro. É uma forma de protesto também. Nessa outra foto foi o protesto no Bom Parto, que é outro bairro também atingido. E aqui um acampamento também em Bebedouro, que aconteceu agora recentemente. Tem uns 15 dias que eles desmontaram o acampamento. Eles passaram mais de 20 dias lá. Que é o conflito acontecendo. Aqui é outra dimensão do conflito, a questão da justiça, como é que a justiça se enxerga. Os juízes acham que fizeram uma maravilha fazendo essa negociação para indenização, né? Que eles foram a alguns lugares, como Mutange, por exemplo, fizeram um acordo lá fizeram pelos moradores. Os moradores não tiveram direito à voz, para que eles saíssem de lá com 80 mil reais. É uma região que era habitada não irregularmente para a prefeitura, né? É uma região sensível, de encosta, e tinha muitas casas assim, de gente muito pobre, mas que mantinham sua casa há muito tempo lá. E tiveram que sair apenas com 80 mil reais. Assim. E essas pessoas a gente não teve contato, porque não existia pesquisas na época, também foi no tempo da pandemia. Essas pessoas foram retiradas de lá, toque de caixa, e ninguém sabe muito do destino delas, porque a Braskem também não libera a pesquisa que eles fazem para a remoção das pessoas. A gente não tem acesso a isso. E aqui é só uma foto para vocês entenderem, um mapinha, para vocês entenderem a área atingida. A área daquela foto verde lá é essa amarelinha aqui, e essa outra aqui são os bairros que envolvem essa área. A área atingida mesmo é essa amarela. E é sobre ela que Carlos vai falar um pouco mais para vocês. Eu fico por aqui. Depois a gente pode ir falando, debatendo melhor sobre isso. Deixa eu interromper o meu compartilhamento. Olá, pessoal. Boa tarde. Ouvindo certinho? Deixa eu logo compartilhar as telas para iniciar a minha fala. Vamos lá. Me chamo Carlos. Quero agradecer o convite que foi feito. Aconselho muito os alunos presentes a participarem de eventos acadêmicos, porque isso traz um leque muito grande de conhecimento e de amizades que podem dar trabalhos futuros. Está compartilhado em tela cheia? Dá para ver? Está aparecendo mais num tamanho pequeno, Carlos. Se você conseguir dar o zoom, ficaria melhor. Retornando, Juliane trouxe muito bem todo o contexto histórico que vem ocorrendo aqui em Maceió e como a Salgema chegou e todo o desastre que ela vem provocando aqui na cidade. Eu venho trazer minha pesquisa no sentido de mostrar as consequências que
essa mineradora trouxe para a cidade, através do dia a dia que eu faço, andando pelos bairros, vendo alguns moradores que ainda resistem no bairro, e mostrar que a realidade deles é muito cruel, desumana, muitas das vezes, por conta de muitos estão esquecidos em alguns bairros que estão às margens, que foi o último slide que a Juliana apresentou. Eu trago isso aqui para vocês verem como a gente, no sentido até mesmo de nascer, não tem a noção do que a gente vai se tornar no futuro. Essa primeira imagem do Jornal de Alagoas trata da chegada da Salgema aqui, das sondas, que estavam prestes a chegar em Maceió em 1970. E na foto ao lado da Folha de Alagoas, traz a manchete com com a foto da minha autoria, foto lá do Flechal, anunciando assim, entre aspas, a tragédia urbana que ela vem causando há muito tempo. Então, acho que é um papel fundamental da gente como pesquisador em trazer, em registrar e ouvir também aqueles que foram atingidos no passado, como o pessoal do Pontal, e aqueles que vêm sendo atingidos nesses bairros diariamente. Aqui eu trago as pichações, que é uma pergunta, né? Braskem me diz quanto vale o sal em nossas lágrimas. Essa pichação é um dos bairros afetados aqui pela mineradora. Pichações essas que eram feitas no passado, no bairro do Pontal da Barra, onde os moradores colocavam nos seus muros que a Salgema ia trazer consequências para aquela região. Então, com o passar desses anos, apenas mudou o nome, não é mais Salgema, hoje o nome é Braskem, mas o contexto de destruição, o contexto de vazamentos também que existe, ainda é o mesmo. O pessoal do Pontal da Barra vive hoje numa zona de perigo, por conta que qualquer momento pode acontecer algum vazamento. Diariamente tocam a sirene no Pontal, como de alerta e como treinamento, para que as pessoas estejam atentas caso aconteça alguma coisa. E caso aconteça a sirene não tocar, é sinal de que pode estar havendo algum vazamento. Não faz muito tempo que aconteceu esse caso da sirene não tocar e foi um desespero total naquela região do Pontal, onde os moradores achavam que estava tendo algum vazamento, mas, na verdade, em nota, como a Braskem sempre faz, pediu desculpas, né, por não ter tocado a sirene. Aqui eu trago uma pichação, mais uma, que fala da triste partida, mineração destruidora de lares. E aqui eu gosto muito dessa frase, porque ela não fala do Braskem, ela não cita o nome da Braskem, mas trata a questão da mineração no sentido amplo. Como vocês devem saber, como aconteceu em Mariana e Brumadinho, que foram mais noticiados, da questão de como ela chega na cidade, na questão de desenvolver a cidade, fazer empregos, movimentar a economia, mas por trás de tudo isso existe consequências. Em um dos eventos que eu estava acadêmico, teve uma fala de uma pessoa que eu não me lembro, que muitas mineradoras fazem um estudo de quando vai chegar em uma cidade, faz um estudo para saber o quanto ela vai faturar, o quanto ela vai perder. Então, muitas das vezes, as mineradoras, elas sabem a consequência que vai ter naquele lugar, das pessoas que podem morrer naquele lugar, mas se ela vê que o lucro é bem maior, então vale a pena arriscar. Então, é o famoso, o crime compensa, né? Então, você vê Brumadinho, Mariana, aqui em Maceió também, apesar de toda a destruição que ela causou aqui, a Braskem, nos 2 primeiros anos que isso ocorreu, na Bolsa de Valores, triplicou o valor dela, porque os acionistas vê essa região afetada como uma área que vai dar muito lucro no futuro. E, infelizmente, o que a gente vê aqui, e Juliana e outros pesquisadores, vê que isso está cada vez mais perto de ocorrer por conta das demolições que ela vem fazendo, por conta das ações judiciais. Só agora que vai ter uma CPI da Braskem em Brasília,
Então, é um fio de esperança para que ela seja parada e não continue fazendo, destruindo a cidade de Maceió, como vem fazendo. Aqui eu já venho trazer eu vou trazer um pouco da história de cada bairro. Aqui é a história do bairro do Pinheiro. As fotos que vocês vão ver são todos os meus registros que eu fiz desses 5 anos que eu venho pesquisando. E em cada foto eu procurei trazer o sentimento das famílias que saíram e a dor também daqueles que foram afetados. Muitos desses moravam nos bairros há muitos anos e era casa de passar de geração em geração. Essa primeira foto, onde tem Fomos Felizes Aqui, era uma esquina chamada Esquina Frazão, no bairro do Pinheiro, onde uma família inteira morava numa esquina. Eram várias casas, onde uma família morava, era a família Frazão, e quando ocorreu isso, todos se separaram, cada um foi para uma região diferente da cidade, fazendo quebrar esse laço familiar, fazendo quebrar essa questão da memória daquela família que tinha naquele bairro, naquela região. Relatos da família Frazão dizendo que domingo era o dia melhor, porque se reunia todo mundo na porta. E são essas pequenas coisas que, às vezes, muitas das vezes que vive, que a gente não dá valor, mas certas famílias, quando começaram a perder essa linha familiar, foi ter a noção do quanto a mineradora ela é cruel nesse sentido de chegar, expulsar, sem querer saber a história da família, sem querer saber a trajetória daquelas pessoas que estão ali. Essa imagem do meio reflete muito a questão de quando a mineradora chega e diz que você tem que sair do seu imóvel, ela diz que você pode tirar tudo do imóvel, seja telha, porta, janela. E as pessoas, a maioria das famílias fizeram isso, muitas delas fizeram o intuito de construir uma casa em outro lugar, mas a grande maioria fez no intuito de vender esses materiais, visto que o aluguel social que a Braskem paga não dava para alugar um imóvel no mesmo porte que as pessoas moravam. Então, qualquer renda que as pessoas conseguiam tirar do seu antigo imóvel já ia ajudar, de alguma maneira, a sobreviver a partir daquele momento. E aqui, essa última frase, aqui morava uma família, é uma residência a qual a casa é dividida ao meio, por conta do tremor que ocorreu. Essa antena que vocês estão vendo ao fundo são torres que a Braskem coloca em alguns imóveis, em algumas regiões, para ela ter o controle se o solo está em movimento ou não. Esse portão dessa casa não existe mais, então é uma forma de apagamento das pichações que os moradores fizeram, para que as pessoas não saibam o que foi que aconteceu ali. Aqui eu trago mais 3 imagens, que é do bairro do Pinheiro também, e vai muito da fala que eu falei, dessa primeira imagem da árvore, né, geológica da família, onde mostra toda quem chegou primeiro a chegar à residência, até os animais também, que é um ponto que eu vou tocar mais à frente, até o seu final. Esse número em vermelho significa o número de todos os imóveis tem um número. Significa como fosse um processo que ela tem o controle dos imóveis que foram desocupados. A foto do meio reflete muito a infância de muitas crianças que moravam nesse bairro, que cresceram, né, que estavam crescendo, que de uma hora para outra tiveram que sair. E aqui é o que resume muito bem o que ela vem fazendo na nossa cidade, que é destruindo vidas, né? Seja diretamente ou indiretamente. No sentido indireto, na questão das pessoas adquirir depressão, ansiedade, tudo por conta disso. E também por conta dos suicídios que ocorreu. Já foram 13 pessoas que tiraram suas vidas por conta disso. Então, uma fala de um Uber que eu peguei um dia, ele falou a seguinte frase: que no final nada caiu. O que caiu foram os moradores na depressão, na ansiedade e no suicídio.
Aqui eu trago ainda o bairro do Pinheiro, o processo que ela vem fazendo de demolição, a memória do bairro está se apagando de uma forma que ela vem derrubando tudo aquilo que ela está conseguindo, que ela pode, alegando que é área de risco. Essa foto aqui à direita de vocês, esses dois prédios ao fundo, era o de Valdo Suruagi, que era praticamente um complexo habitacional, onde eram pequenos prédios, onde a grande maioria das pessoas se conheciam, e que hoje deu abaixo, não tem mais essa memória do Valdo Suruagi. Esses dois prédios ao fundo são prédios que ela não derruba, por conta que são imóveis que ela tem que usar explosivos para demolir um prédio desse. E caso ela venha fazer isso, pode ocorrer abrir mais ainda as crateras que ela tanto minerou por tantos anos. Aqui eu trago o bairro do Mutange, que é um bairro que não existe mais. Esse bairro foi 100% demolido. Eu quis trazer essas três imagens para vocês verem a situação das pessoas que moravam nessa imagem do meio, que dá a vista para a Lagoa Mundaú. Elas tinham, além dessa vista para a Lagoa Mundaú, elas tinham a vista para o CT do CSA, que é o Centro Esportivo Alagoano, que ficava no bairro do Mutange, e tinha a vista para a Braskem, porque a Braskem aqui em Maceió ela se divide no Mutange e no Pontal da Barra. Então, ela estava na cara do perigo todo esse tempo. E, segundo os moradores do Mutange, durante a madrugada era que ocorria o maior barulho, por conta que era o momento que ela mais operava nas perfurações dos poços para retirar a salgema. Essa imagem aqui é do CT do CSA. Infelizmente, essa parte não é mais acessível. Essa parte já foi totalmente demolida. Não a parte onde era o campo, que é essa parte aqui, mas onde eu retirei a foto. E hoje o Mutange ele se resume nisso, em demolições e uma área de lote, como se fosse um pedaço de terra que quem quiser pode comprar. E hoje ele virou isso aqui, apenas barro, onde a Braskem vem realizando o trabalho de encosta, né? Trabalho esse que nunca foi feito pela prefeitura, pelo governo, porque era uma área que sofria muito quando chovia, não só essa área de Mutange, mas os que estão às margens, né? Como Bom Parque e Bebedouro. E só após tudo isso é que a Braskem, uma empresa privada, vem fazendo obras na qual o governo ou a prefeitura era para ter feito enquanto existia moradores naquela região. Hoje os antigos moradores, quando passam pelo Mutange, ou quando vêm de longe, porque essa área é restrita, virou um canteiro de obra da mineradora, hoje eles não conseguem identificar onde ficavam suas casas. Porque tudo isso aqui que vocês estão vendo hoje como barro, eram imóveis. Então, está irreconhecível e os moradores não conseguem mais dizer onde morava, onde ficava algum mercadinho ou qualquer outra coisa. Aqui eu trago mais um bairro afetado, que é o bairro do Bebedouro, onde o coração do Bebedouro era a Praça Lucina Maranhão, que é a foca aqui do meio, com a paróquia Santo Antônio de Faro no meio. E estive presente na última missa que ocorreu, e foi um momento de dor por conta que as pessoas estavam ali pela última vez, celebrando uma missa. E na primeira imagem traz a resistência daqueles que têm fé, né? É uma procissão onde a Juliane trouxe a imagem de alguém botando veneno na hora. Então foi no mesmo dia. Então, apesar de todo o sofrimento que essas pessoas estão passando, o interessante é pensar na fé que elas têm, apesar de tudo, de que as coisas vão melhorar e que elas vão sair daquela situação. E hoje a Praça Lucina Maranhão, que era um lugar de vida, onde parques de diversões iam, onde tinha dança de quadrilha, corpo de roda, foguetes, hoje virou um lugar apenas de memória, onde ninguém habita mais, ninguém passa mais, não é mais cuidar da praça. E aqui, pegando a questão do conflito, né, é a questão dos flechais, que fica
em Bebedouro, que é uma área que está totalmente isolada, onde existe essa luta, além da luta judicial, existe a luta dos próprios moradores entre si, onde uns querem revitalizar, onde tem a plaquinha aqui do projeto, que a Braskem fala, que é o projeto Flechais, e na outra imagem tem a fichação de realocação já. Então, até hoje está existindo esse conflito. O bairro, a região do Flechal, vem sendo demolida, independente se tem morador perto ou não. Existe água brotando nas casas, existe água brotando no meio da rua, e os moradores falam que pode fazer sol durante um mês e a água vai estar jorrando lá. Então, essa água já é consequência da mineradora, já que como é uma região às margens da lagoa, então a lagoa está, onde tiver espaço para ela avançar, ela está avançando. Então, consequentemente, essa área, caso não seja feita nada, vai se alagar e vem alagando. Saiu uma reportagem mais recente, onde a casa dos moradores vem jorrando água e até agora não foi feito nada. E a Braskem vem com essa ideia cada vez mais de revitalizar projeto Flechal, enfim. Quem quiser pesquisar depois, é só botar no YouTube ou no Instagram, Braskem Explica, que lá vai ter vários vídeos dizendo desses projetos que ela vem fazendo. Aqui eu trago o bairro do Bom Parto, que dos 5 bairros é o bairro que está esquecido pelos órgãos públicos. Isso não, como eu vinha comentando com o Juliano mais cedo, esses dias, que não existe um projeto da Braskem para o Bom Parto. Existe projeto Flechais, mas para o Bom Parto é como ele não existisse. Então as pessoas lá estão a mercê, como se a Braskem esperasse só a hora delas morrerem, por conta que não tem nada lá, não tem projeto nenhum. As pessoas estão morrendo, estão vivendo em situações insalubres. Essa primeira imagem é de uma casa onde as pessoas, muitas delas, nas minhas andanças que eu fiz, sempre deixou alguma coisa, algum objeto, e principalmente objetos relacionados à religião. Essa primeira, a foto do meio, eu acho que é uma foto que me dói muito, porque esse morador, ele mora nessa casa ainda, e ele mostra a situação do chão da casa dele, onde ele consegue colocar as 2 mãos na rachadura. E essa terceira imagem é uma imagem do vazio, de procurar onde não tem nada. Vocês podem ver que em volta dessa mulher, que realmente eu não sei o que ela estava procurando, eu apenas registrei, não tem nada. Tem as casas em ruínas e os tapumes passando por algumas partes. Tapumes esses que eu falo que é tapumes sociais, para esconder o que vem acontecendo aqui em Maceió. Aqui é no Bom Parto ainda. Essa imagem aqui à esquerda foi capa de um livro que eu vou mostrar mais à frente, mas vocês podem ver a destruição que tem. As fotos anteriores que eu mostrei, é essa região do fundo aqui, as margens da lagoa. E essa segunda foto também é a destruição total. Essas ruas estão alagadas, onde não tem mais transição, não tem trânsito mais de pessoas, é apenas as ruínas e a água brotando do chão. Aqui eu trago o bairro do Farol, que é o bairro que foi menos atingido até o momento, onde o Farol, visto que é um bairro elitizado, mas a área que foi atingida, está sendo atingida, é a área mais humilde, não é a área da elite. Então, as pessoas estão saindo. O interessante é que, em meio às ruínas, eu não coloquei essa imagem aqui, mas em meio às ruínas existe limpeza das ruas, visto que não é uma empresa da prefeitura ou do estado, é a empresa privada da Braskem, onde ela contratou empresas para fazer serviços que eram para ser feitos da prefeitura, ela contratou empresas para fazer, limpar os bairros, pintar meio fio. E o interessante é que a pressão que ela faz é tão grande que ela apenas limpa ruas ou pinta meio fio em regiões que não mora ninguém, que chega a ser contraditório. Mas quando tem ruas que moram pessoas, ela faz questão de deixar a vegetação crescer, deixar sem luz, deixar sem água, deixar sem posto de saúde, para fazer uma pressão psicológica para que essas pessoas saiam daquela região
e que ela obtenha um sucesso de expulsar mais uma família. Aqui eu mostrei várias ruínas para vocês, né, várias destruição, para vocês terem uma noção maior. É um projeto, é uma coisa que eu gosto de fazer muito, é mostrar o antes e depois da mineração, né? Então, aqui para vocês terem uma noção de como era e de como está agora. As duas, esses 2 anos e depois são do bairro do Bom Parto, onde vocês podem ver totalmente nas fotos acima. A vida ainda brotava, né? E nas fotos de baixo não tem mais vida, apenas ruínas. E a questão que eu falei da água brotar do chão, vocês podem ver nessa foto aqui, à direita de vocês. Um mousezinho aqui, essa água aqui brotando. Então, é água que não seca mais. E vocês podem ver o processo de demolição, que aqui não tem mais o imóvel que tinha aqui. Já foi demolido. Aqui é o bairro do Pinheiro, para vocês terem a noção de como está essa região, toda destruída. Regiões essas que hoje não é mais viável passar por conta dos tapumes que a Braskem vem colocando nas ruas. E o último acordo que a prefeitura fez com a Braskem deu poder a ela de ser dona das ruas, além dos imóveis que ela destruiu. Aqui eu trago o bairro de Bebedouro e o bairro do Pinheiro, para vocês verem aí como está diferente de o antes e depois, totalmente irreconhecível. Então, por isso a importância de registrar tudo isso que vem ocorrendo, para que as gerações futuras, quando vê o novo, quando vê o bonito, né, não pensar que foi sempre daquele jeito, e pensar que ali existia vida e a mineradora destruiu e fez o que queria. E essa segunda imagem aqui é o bairro do Pinheiro, que era próximo ao de Vale Suruagi, onde eu mostrei que não existe mais nada a não ser ruína. Aqui é o bairro do Pinheiro ainda. O bairro do Pinheiro era um dos bairros mais assim, populosos de Maceió, onde era uma variedade de coisas que existia nesse bairro, além de as moradias, existiam comércio, existiam supermercado, igrejas. Ainda existe a Igreja Batista do Pinheiro, que é a igreja que resiste até hoje, inclusive foi tombada. Então, ela é vista hoje como uma resistência de luta, não só dos moradores que foram afetados, mas também por várias causas sociais. E aqui eu trago, sempre gosto de trazer a analogia com o Bacurau. Não sei se vocês assistiram já, mas se não assistiu, assistam e imaginem a situação que eles vivem no filme. É bem parecida com a questão que eles vivem aqui. Vou ler esse trechinho aqui para vocês. Quase toda a cidade participa da celebração. Tem música cantada em coro, em caminhada. Ali, por mais diferentes que sejam, parece dividir a saudade que sabe que vão ter. O luto é compartilhado. Comunidades não emergem do nada. Elas são construídas a partir de laços, trocas, tempos e até mesmo conflitos. Bebedouro, junto com a paróquia Santo Antônio de Pádua, representa a união a partir desse compartilhamento e a história de um grupo que forma aquela cidade. Há algo que une todos ali, a história de uma pessoa ou de uma população. E é isso que fez os 5 bairros existirem. Rituais de morte, principalmente quando são vividos e tratados de forma coletiva, costumam ser uma forma de preservação da memória de alguém e de um contexto, de uma família e até de um povo. Isto importa tanto para quem fica, porque é uma forma de dar continuidade ao que é partilhado, quanto para quem foi expulso de sua casa. Nos 5 bairros, se luta contra a morte todos os dias, seja pela morte por falta de água potável, de energia, de remédio, de posto de saúde ou de comida. A morte morrida, essa causada pela falta ou pela natureza, mesmo ainda que também política, mas que não se compara com a morte matada, invisível, vivenciada por mais de 57 mil pessoas, que surgiu após o crime da Braskem. Quem nasceu em Bebedouro, Pinheiro, Bom Parto, Mutange, Farol é gente, mas parece que só quem mora ou morou lá sabe disso.
Esse é um texto adaptado da escritora Thaís Campolina, onde ela trouxe esse texto. O texto original fala de Bacurau, né? E eu adaptei para o que a gente vem vivenciando aqui em Maceió. Essa primeira imagem é do filme, né? Para quem assistiu, deve lembrar, esse aqui é o enterro de Dona Carmelita, uma das principais moradoras, né, da cidade de Bacurau. E essa imagem de baixo é a última missa na paróquia de Santo Antônio de Pádua, onde essas pessoas não estão mais reunidas nessa praça, não vão se reunir mais. E é a memória, é a lembrança que ficou, né? E aqui é o livro que eu trago, Daqui Só Sai o Pó, que foi o primeiro livro que a Maria do Carmo Vieira lançou, falando da situação da Salgema ao chegar aqui. Essa foto é no bairro do Pontal da Barra, então reflete muito aquilo que eu falei deles de estarem em zona de perigo, né? Não é à toa que tem a placa de rota de fuga. E aqui eu trago mais 4 livros que retratam isso, né? Após o crime ocorrer, teve o lançamento desse, Salgema do Erro à Tragédia. Depois o Carlos Pronzato lançou esse Poemas para Resistir, que inclusive tem um documentário no YouTube, Abraço Quem Passou Por Aqui. E tem esse aqui, Rasgando a Cortina do Silêncio, e esse último, que tem a foto minha na capa, é A Cidade Engolida, onde vem retratando atualmente como vem ocasionando esse crime da Braskem aqui em Maceió. É isso. Quem tiver perguntas, alguma coisa, estamos aqui à disposição. A gente não está ouvindo. Bater palma de novo? Vamos bater palma novamente? Muito obrigada, Carlos e Juliane. Foi uma excelente aula. Tenho certeza que deu para eles entenderem o contexto, a história, né? Como esse impacto afetou a vida dessas pessoas, né? Diretamente atingidas, mas o município como um todo, além do tamanho da irresponsabilidade que essa empresa praticou, né? Então, vamos fazer algumas perguntas, né? Temos mais um tempinho. Deixem perguntas. Quem gostaria de fazer? Levanta só para eu ter uma ideia de quantas perguntas teremos por enquanto. Uma por enquanto. Então, eu vou iniciar com algumas questões e depois eu passo para a Caio. Né? A Caio vem... Zaio. Pronto, vem para cá, Zaio. Quando eu terminar, você já... Juliana e Carlos, essas famílias, algumas questões são mais curiosidades, outras para esclarecer um pouquinho mais. No bairro Mutange, as famílias, elas receberam esses 80 mil para toda a comunidade. Vocês disseram que foi o único bairro que foi demolido 100%. Então, nos outros, ainda há moradores residindo. E as pessoas que saíram, essas famílias, elas foram deslocadas para quais bairros? De Maceió, da região? Uma outra pergunta é sobre a revitalização. Essa proposta de revitalização é da Braskem ou é da gestão municipal, da prefeitura? E o que seria exatamente essa revitalização? É criar na área um parque ou é uma outra coisa, né? E como é que os moradores veem isso? Será que a intenção é
deixar essas áreas realmente isoladas, sem moradores, para a Braskem continuar fazendo a sua atividade? Aí essa pergunta eu quero fazer associada a uma outra. Os poços hoje, eles estão inativos, mas existe possibilidade deles serem ativados? Ou seja, essa atividade da Braskem, ela continua ou ela tenta continuar? E o que pensa, o que a população de Maceió pensa sobre a Braskem? Né, que você falou que foi feito um levantamento sobre, né? Mas como é que a população de Maceió, aqueles que não foram atingidos, como eles têm apoiado esses moradores atingidos, que residiam nesses bairros, né? Se eles têm apoiado ou não, ou como eles veem essa situação, ou se eles também silenciam e apoiam a Braskem, já que é uma grande indústria dentro do município. Paulo. E a pergunta é uma pergunta mais técnica, que tem bastante a ver com o curso de controle. Seria tipo assim, como foi dado a licença prévia para a empresa poder usar a área e o estudo de EIA e RIMA, os relatórios, o que eles falavam sobre a área e tipo, o que aconteceria lá, porque normalmente esses estudos apontam já essas causas, né, que podem acontecer, que podem ter pré-determinadas, enfim, apontam que poderia realmente ter acontecido isso já, a gente já poderia ter sabido nesse pré-estudo. E esses estudos falavam o quê? E como foi dada a licença prévia e as outras licenças ambientais? Vocês querem responder logo essas e depois a gente vê se tem mais alguma? A gente vai respondendo aqui, né? Vocês querem responder logo essas? Ok. Carlos, fala um pouquinho só mais perto do microfone, para ficar mais alto o teu som, por favor. Melhorou agora? Sim. Sobre a questão do Mutange, a mineradora se aproveitou da pandemia. E como isso ocorreu em 2018, né? As pessoas estavam trancadas em casa, né? Por conta do isolamento. E ela se aproveitou na questão de pagar aquelas pessoas do Mutange, onde as pessoas moravam em encostas. Então, a maioria dos imóveis ali tinha sido adquirido por 20 mil, 30 mil, e a Braskem chegou oferecendo entre 80 e 90 mil para os moradores total daquela região. Como a maioria, é, como a maioria dos moradores não tinha conhecimento e achavam que aquilo era um bom negócio, né? Aceitaram e saíram rapidamente, fazendo com que o Mutange fosse um bairro rápido de ser evacuado. E o interessante, quando eu comecei a andar pelos bairros, eu lembro que quando eu passava pelo Mutange, algumas casas tinham cartazes dizendo que ali existia moradores, por conta que alguns resistiram ainda, resistiam na época, né? Então, botava esses cartazes para que não houvesse roubos, por conta que, como os moradores estavam saindo rapidamente, e estava existindo muito roubo de algumas casas. E voltando, a Braskem se aproveitou dessa situação da mineração, da pandemia, pagou os moradores um valor alto, né, comparado com o que eles tinham comprado o imóvel, e essas pessoas migraram para a parte alta da cidade, porque eram pessoas que viviam, a maioria delas assalariada, então não tinha condições de procurar uma casa, imóveis na região da parte baixa, que é a área mais cara aqui da cidade. Então, se aproveitou da situação da pandemia, pagou, e durante um tempo o bairro do Mutange foi fechado com tapumes, mas após isso, quando não precisava mais ter o bairro de pé, né? Ela demoliu tudo e virou um canteiro de obra da mineradora. Então,
Seguindo aqui nas respostas. Isso é só para reforçar isso que Carlos falou, foi 80 mil por família. Ou seja, cada família não era e é uma coisa que os moradores reclamam muito e queriam muito que fizesse uma revisão nesse acordo. Eles querem, né? Eles querem muito essa revisão. Porque é 80 mil sem dano moral. É como se tivesse tudo dentro. O dano moral e a questão da indenização mesmo pelo imóvel acabou ficando tudo num bolo só. E isso é por família, não é? E a gente sabe que dano moral é pago, deve ser pago por pessoa, né? Porque cada um sente o seu dano da sua maneira, né? Do seu jeito. Cada um sofre de uma forma. O dano moral deveria ter sido pago por pessoa e não por unidade familiar, como eles chamam. Então, tem essa injustiça que acontece, né? Aí, além disso, aí você pergunta, Jack, é para onde eles foram, né? Esse mapeamento, ele não é disponibilizado. A Braskem, no momento da remoção, ela faz uma espécie de pesquisa. E esses dados estão todos com ela. A universidade já solicitou, vários pesquisadores já solicitaram esses dados para a gente saber se eles, porque cada morador, cada família busca do seu jeito o lugar para onde morar, né? O lugar disponível. Eles pagavam aluguel social por um tempo, até a pessoa se organizar e conseguir um imóvel, né, para poder fazer a compra, no caso. Só que tem outro fenômeno que acontece na cidade. Os imóveis estão muito caros. A inflação, a questão imobiliária gerou um certo boom imobiliário aqui, não de construção de novas casas, mas de aumento do preço do aluguel, do preço de venda mesmo das casas. E pouca gente dessas pessoas foram para bairros melhores. A grande maioria subiu, né, a concentração de moradia boa, entre aspas, assim, de uma condição melhor do que elas viviam, seria na parte baixa. Só que a parte baixa da cidade, que é os bairros do centro, das praias, essas áreas são preços absurdos. Muita gente subiu para a região, para a parte alta, que a gente chama. E essa parte alta não fica a universidade, esses bairros aqui do entorno, que são bairros de periferia, né? Então, as condições, a grande maioria dos moradores não foram para condições melhores, foram para condições pioradas. A questão do trânsito, muitos trabalham lá embaixo, né, na parte baixa da cidade, pegam um trânsito grande. A cidade não estava preparada para viver essa mudança, né, de rota de todo mundo. Então, é isso, a gente não sabe exatamente, a gente tem mais ou menos a ideia de que muita gente acabou se mudando para a parte alta da cidade, porque era para onde dava para eles irem. Outra questão é a questão da revitalização, que você perguntou, revitalização é da Braskem ou da Prefeitura. É um projeto conjunto, a Prefeitura e a Braskem. A Braskem apontou que ainda era possível habitação nessa área, né? E juntou com a Prefeitura para fazer um projeto, elaborar um projeto de revitalização dessa área, que é tipo um braço flechal, ele é conectado com o bebedouro, mas é o que liga os flechais à cidade é Bebedouro, que é uma região totalmente desabitada. Então, eles encaram isso como um verdadeiro, assim, é um absurdo o que fazem, porque querem revitalizar uma região, eles fazem essa analogia, que eu acho muito boa. Eles querem ressuscitar o braço, tendo matado o corpo. Não é possível você ressuscitar um braço, né, que é uma parte do Bebedouro, é uma complementação do Bebedouro, mas o Bebedouro está morto, que é um bairro histórico, é o nascimento da cidade, se dá aqui nesse bairro, né? Em Bebedouro. E não é possível ressuscitar um braço, né, tendo matado o corpo. Então, é um projeto da prefeitura junto com a Braskem. E os moradores se sentem, a grande maioria, existe uma briga, existe uma população de lá, dos flechais, que quer que revitalize, que acha bom, que não tem intenção de sair do bairro, mas esse número é muito pequeno. A maioria dos moradores querem, de fato, sair de lá,
por inúmeras questões, especialmente por conta disso que eles chamam de ilhamento social, ilhamento socioeconômico. É um isolamento que eles estão tendo forçado, né? Porque não se conecta padaria, escola, posto de saúde, tudo isso eles vão ter acesso num bairro distante, o que eles tinham muito perto. Outro ponto, se os postos estão desativados, estão, e não há previsão para ativarem. Só que a gente sempre fica com aquela, será, muitos moradores, muita gente da cidade fica na pergunta, será mesmo que estão desativados? Porque a cidade está sitiada. Existem tapumes e na região toda que isolam a área onde a Braskem acaba fazendo demolições, né? Muitas casas, muitos imóveis estão sendo demolidos e essas áreas ficam isoladas. Quem garante que não está tendo? A gente não consegue ter essa segurança. E não é porque a gente tem a teoria da conspiração, nada disso, não. É só porque se aconteceu durante 40 anos uma mineração desse jeito, né, dessa forma, com a fiscalização frouxa e a gente sem saber de nada, agora que está tudo fechado, que não existe morador na região, será mesmo que eles pararam? Essa dúvida assombra todo mundo na cidade. E outro ponto é o que a população pensa, né? Como é que ela acha que Carlos pode responder essa? O que é que a população, como é que a gente enxerga, né? Como é que a população tem lidado com essa situação toda? Responde aí, Carlos. A população, a Maceió, não são todos que enxergam esse crime que vem ocorrendo aqui na cidade. Teve um trabalho que eu fiz de fotografia, onde eu coloquei que isso vai além dos 5 bairros afetados, onde eu procurei colocar plaquinhas denunciando o crime, né? Nas estátuas que existem aqui em Maceió, Luiz da Silveira, Jorge de Lima, Graciliano Ramos, Aurélio, e mais uma que me fugiu o nome. Essas estátuas elas ficam na parte baixa da nossa cidade, na área turística, onde eu busquei colocar essas plaquinhas denunciando o crime da Braskem para que os turistas, quando chegassem, vissem o que vinha acontecendo. Maceió, ela é vendida, não sei se vocês colocarem no Google, Maceió é massa, então vai mostrar a cadeira gigante de Maceió, vai mostrar as praias de Maceió. Então, é como se esse crime que vem ocorrendo aqui em Maceió, como se existisse um quebra-cabeça de Maceió e essa parte da destruição fosse retirada do quebra-cabeça e deixada de lado. Ficou vazio, mas não importa aquele vazio. O que importa é a praia que tem, a cadeira. Então, a população de Maceió, ela não enxerga, na verdade. Ela finge que não vê. Porque você, se chegar no meio do centro de Maceió e perguntar, muitos vão ouvir falar. Muitos vão dizer, ou algum lugar, fulano morava lá. Mas essas pessoas meio que deixaram de lado. Muitos viraram a página dessa questão do crime, mas outros não, como é o MUV, né, que é o Movimento Unificado de Vítimas da Braskem. Vítima da Braskem. Se for fazer, quantas pessoas foram vítimas? É mais de 100 mil pessoas que foram vítimas disso. Mas se for reunir esse grupo, esse movimento, se chegar a 100 pessoas, e onde estão essas outras pessoas? Claro que tem o respeito das pessoas que viraram a página realmente, mas muitos aqueles que não foram afetados, mas não têm a empatia de se colocar no lugar dessas pessoas e lutar por elas, porque muitas não têm o conhecimento de como é lutar contra um gigante que é a Braskem. Então, infelizmente, até nisso há uma divisão daqueles que lutam e aqueles que não sabem lutar e ficam correndo atrás de políticos esses que muitas das vezes se aproveitam da situação para fazer como palanque de eleição, coisa essa que o prefeito atual daqui fez. Antes de se eleger prefeito, ele foi para esses bairros falar com os moradores que ainda estavam lá, dizendo que ia lutar por eles, mas no final, quando ele ganhou a eleição, ele sumiu, ele não fala mais, ele vive divulgando que
que Marcel é massa, vive comprando hospital, vive fazendo várias obras aqui na cidade, com dinheiro do acordo que ele fez com a Braskem, de 1 bilhão e alguns milhões aí. Então, 1,7 bilhão que ele fez esse acordo, dinheiro esse que era para ser pago para os moradores que ainda lutam por indenização, mas não foi. Então, os moradores é como se fosse um detalhe nessa situação, e o que importa é a cidade ser desenvolvida com o dinheiro da Braskem. É para quando ela chegar lá na frente, depois de passar muitos anos desse crime, as pessoas que estiverem vivos na época, no tempo, né, no futuro, olhar e dizer que o crime compensou, né? Que a cidade melhorou através da Braskem, mas que teve que destruir 5 bairros e teve que matar muita gente para melhorar, né? Sim, e a última pergunta, e eu até peço desculpa, gente, que eu não vou conseguir, a gente, na verdade, não vai conseguir ficar muito mais tempo do que isso, porque a gente tem uma atividade, está acontecendo um congresso, e a gente tem uma atividade de reconhecimento desses bairros para uma galera que veio de fora. E a gente vai ter que acompanhar o ônibus e tal, para fazer essa apresentação da área. Enfim, aí a última pergunta, que o aluno, que eu não escutei bem o nome dele, mas para responder, tu perguntasse sobre como foi dada a licença prévia, né? Como foi que isso aconteceu, os estudos de EA e RIMA. Acontece que, quando essa empresa ela chega no estado, né, que ela se implanta, de fato, e começa a operação em 77, e antes, quando é concedida a licença para minerar e tal, não havia ainda legislação ambiental. Se não me engano, a legislação ambiental é de 1975, começa alguma coisa, né? E ainda não havia essa legislação. Então, não tem esse estudo prévio para observar todos esses possíveis impactos. O que é que acontece? Existe um relatório da própria empresa que foi apresentado num congresso acadêmico, que um técnico da Salgema, o nome antigamente era Salgema, ele apresenta que era possível que acontecesse isso de afundamento de solo, se não fosse respeitada condições assim assado. Só que, tipo, a empresa sabia que isso poderia acontecer. E depois algumas charges nos jornais, existiam algumas investigações de jornalistas e tal, que acabaram denunciando isso aos pouquinhos lá naquela época. Mas qual era o peso? E qual é o peso que sempre dão nessas histórias, né? Nessas questões? O desenvolvimento. A questão do desenvolvimento ela é muito, muito forte. E desenvolver naquela época, 1970, ditadura militar, era uma prática e um discurso muito forte, né, da ditadura militar para que esse desenvolvimento fosse alardeado, espalhado por Norte e Nordeste, a Transamazônica, o desenvolvimento do Nordeste e tal. Então, o que pesou foi o possível e grande boom econômico que essa empresa poderia fornecer a um Estado que sempre dependeu da cana-de-açúcar. Então, a questão do desenvolvimento sempre esteve colocada muito forte. E o resto que a gente veja depois. Existem documentos do Brasil na comissão, na Conferência de Estocolmo, questão do ambiente, do meio ambiente e tal, que era em 72, que estava sendo muito forte, e o Brasil, a posição do Brasil naquela conferência foi dizer que não importa, tragam o desenvolvimento para a gente, o problema ambiental a gente vê depois, sabe? Então, esses estudos, eles não aconteceram na implantação da indústria, mas ao passo que ela precisa de licença, né? Essa licença vai se renovando. E eles vão concedendo a licença porque é como se tivesse tudo certo. E é isso, a gente acaba ficando nas mãos desse capitalismo muito... Essa rapina, né? Porque é uma rapina mesmo que acontece com o mineral, né? A questão da mineração e do lucro acima de tudo, das vidas e tal. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês a entenderem aí um pouquinho. Juliana e Carlos, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando.
É um trabalho importantíssimo para o município, para essas comunidades, para a academia. E espero tê-los mais vezes aqui no IFPB. A gente agradece demais. O convite é uma oportunidade muito boa de a gente falar e espalhar essa questão que a gente vê muito pouco divulgada, né? Nas mídias e tal, e divulgar para uma galera que com certeza são os futuros cientistas, né? É muito importante. A gente quer disseminar conhecimento e compartilhar. Carlos, quer falar alguma coisa? Só agradecer. Eu desliguei. Só agradecer mesmo. Muito obrigado. Quer falar do meu? Desliguei. A gente está na mesma sala. É agradecer o convite. Muito Eu percebi, eu observando um quadro muito parecido. A gente está aqui no mesmo espaço. Na correria da vida. Eu percebi o quadro, achei lindo. Eu disse, nossa, que legal. Eles devem ter comprado juntos. Muito obrigada, gratidão. Vocês sabem como eu tenho admiração pelo trabalho de vocês. Carlos é um excelente fotógrafo. Acompanhe o Instagram dele. Sigam lá, Cotidiano Fotográfico. Cotidiano Fotográfico. Né? Tem mais registros sobre os bairros de Maceió, mas também tem outras fotografias maravilhosas. Então, gratidão a vocês por esse tempo, por essa conversa, por esse bate-papo. Só para nos agradecer, né, turma? Até a próxima. Até, gente. Conte com a gente. Um abraço.